Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que Jesus faz aqui agora? Agora ele aprofunda ainda mais em seu discurso, porque nos discursos anteriores do Sermão do Monte, ele tinha falado em relação, primeiro a nós mesmos, né? Primeiro ele fala sobre a relação da pobreza de espírito, né? De sermos de fato humildes. Também tinha falado em nosso comportamento perante ao próximo, né? Não é só você, mas também em relação ao próximo, em relação à mansidão e às misericórdias, e o amor ao próximo. Mas agora ele vai aprofundar um pouco mais o discurso, e ele vai entrar na nossa relação com o próximo e na relação do próximo com o próximo dele. Ou seja, agora não é mais eu e o próximo, agora sou eu, o próximo e o próximo do próximo. Então acaba complicando mais a questão, porque enquanto está em mim, é mais fácil de eu querer resolver, porque está me afetando. Enquanto está em mim e no próximo, é mais fácil de eu querer resolver, porque está afetando a mim e o próximo. Mas agora, como é que Jesus fala para que nós possamos interferir numa relação em que interfere o próximo e o próximo do próximo? O outro e a pessoa que convive com o outro. É o que Jesus está falando sobre os pacificadores. Agora, como se não bastasse resolver nossas demandas, seguindo a Jesus, no que depender de mim, eu tenho que manter paz não só com o próximo, mas eu tenho que promover a paz do meu irmão com as outras pessoas. Segundo Jesus, não adianta só eu ter paz com o próximo. Segundo Jesus, eu tenho que semear paz no próximo para que ele possa ter paz com outras pessoas. Então o nível é muito pior. O nível que Jesus nos coloca agora, o desafio que Jesus nos chama agora, é para que nós possamos viver muito mais intensos do que nós vivíamos outrora. Até o discurso anterior era só sobre mim e sobre o próximo. Mas agora ele diz, não basta isso, você vai ter que intervir no relacionamento, em alguns aspectos do seu próximo, com as questões que ele tem fora de você mesmo. Então, basicamente, o que significa ser um pacificador? Um pacificador significa, literalmente, aquele que semeia a paz. Ser pacificador é alguém que semeia a paz. É aquele que está pronto para semear e distribuir a paz por onde ele passa. E é para isso que Jesus está nos desafiando. É para esse lugar que Jesus está nos chamando a ser pacificadores, semearmos a paz mediante aos lugares que estamos. Mas como eu sempre estou fazendo nessa parte da série, para ficar mais didático, antes de nós vermos o que é ser uma pessoa pacificadora, nós temos que ver quais são as características de uma pessoa que não é pacificadora. Antes de vermos quem é um pacificador, o que um pacificador faz, o que uma pessoa que semeia a paz faz, nós temos que ver o que uma pessoa que não é uma pacificadora. E a primeira característica de uma pessoa que não é pacificadora, essa pessoa que não é pacificadora, normalmente, ela tem por si em ser narcisista. Uma pessoa que não é pacificadora, ela tem por si em ser uma narcisista. E o que é narcisista? O que é ser um narcisista? Para te explicar isso, eu quero ler um pedaço do trecho que diz sobre um mito que é Narciso, pessoa chamada Narciso, que o mito diz sobre Narciso, a história, uma das histórias mais famosas da mitologia grega, que segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso, que após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água, aonde via a sua imagem ser refletida. Quem era Narciso? Um cara que era tão obcecado por si mesmo e desprezou todas as pessoas que estavam ao seu redor, que olhou para o reflexo da água e ficou tão apaixonado por si mesmo, por resolver as suas demandas, por alimentar os seus desejos, ficou apaixonado por si mesmo, que morreu na beira do rio só para ficar apreciando o seu próprio reflexo.
Então, pessoas que são narcisistas são assim como, não vou entrar nos termos técnicos, depois você pergunta a Ana no final que ela te explica. A pessoa narcisista, ela tem por si só, ela tem por si mesma, querer agradar a si, só a si. Não importa quem está ao redor, não importa quem está por perto, ela vai fazer guerra com todos, para que ela possa estar em paz consigo mesma. Para ela não importa a paz que está ao redor, para ela não importa o outro estar em guerra, para ela não importa o outro estar brigando com outra pessoa. Se aquela guerra trouxer paz a ela, está tudo bem. Se o pai estiver brigando com a mãe brigando com o irmão, o tio brigando com a tia, e toda essa guerra, toda essa confusão estiver trazendo paz a ela, está tudo certo, ela não tem nada a ver com aquilo, porque o que importa é ela estar bem e o outro problema é dele. O que importa é ela estar bem consigo mesma. Então, por isso que usa-se esse termo narcisista, a pessoa que consegue olhar só para si, ela consegue olhar para o redor, e tudo ao redor não a complementa, e ela quer olhar para dentro de si mesma, e olhando dentro de si mesma, ela quer encontrar toda a paz prevista, e o outro que se vire com o próprio problema. E qual que é a questão dos dias de hoje? É que nós estamos vivendo muitas pessoas que estão nesse quadro, de serem narcisistas. Principalmente na igreja, principalmente no reino de Deus, as pessoas se tornaram narcisistas. As pessoas dia após dia estão buscando apenas o bem-estar, o prazer em si, e o redor dela se vire para lá. A família dela é um problema dela. Aliás, ela coloca sobre o encargo da família, sobre o encargo da igreja, resolver as demandas dela e nada mais. Ela coloca todo esse peso sobre a família deve viver em prol dela, a igreja deve viver em prol dela, os filhos devem viver em prol dela, o marido deve viver em prol dela, e pronto, acabou. Porque ela deve ser satisfeita. E qual que é o problema dessas pessoas? Essas pessoas não conseguem ser pacificadoras, porque ser alguém pacificador demanda muito mais entrega do que ganho. Ser alguém que é um pacificador demanda muito mais você entregar para o outro do que receber do outro. E aí, como que uma pessoa que se porta dessa forma vai conseguir agir desse jeito? Como é que alguém que quer mais ganhar do que entregar, vai conseguir entregar tudo que tem pelo outro? É impossível, irmão. Então as igrejas estão lotadas de pessoas dessa forma. E normalmente nas igrejas, essas pessoas não dizem que são. Então o discurso dela é lindo, a fala dela é linda, mas na verdade, quando você vai ver as atitudes são totalmente narcisistas. Ela odeia a paz. No subconsciente, ela não quer paz. No subconsciente, ela não quer que o outro viva em paz, porque às vezes a guerra do outro é que faz ela ficar em paz. Talvez ela não fale, mas a forma que ela vive demonstra isso. Então uma pessoa narcisista, ela não consegue viver em paz, ou melhor, ela não consegue semear a paz. Ela não consegue. Porque às vezes a paz do outro vai trazer um pouco de guerra para ela, e ela está distante disso. Então essas pessoas narcisistas, elas tendem a viver conflitos intermináveis, com tudo e com todos, para que no fim saia tudo como foi planejado por ela mesma. Então ela está disposta a guerrear com todo mundo, ela está disposta a perder o amor da família, ela está disposta a brigar com o pai, com a mãe, com quem for preciso, para que tudo saia planejado como ela planejou no final das contas. Esse tipo de pessoa não é uma pessoa pacificadora. Esse tipo de pessoa não busca a paz, esse tipo de pessoa não semeia a paz, porque a paz do outro às vezes vai causar guerra a ela. Então, a primeira característica de uma pessoa que não é pacificadora é que ela é uma narcisista. A segunda característica de uma pessoa que não é pacificadora é aquela pessoa que escolhe um lado da briga. A primeira é narcisista. A segunda característica, ela escolhe um lado da briga. A briga está acontecendo e ela escolhe um lado da briga, ao invés de semear a paz no meio da briga, para que a briga cesse. Então ela olha a briga, a discussão está acontecendo, o pai brigando com a mãe brigando com o filho, o tio com a tia, o irmão da igreja com outro irmão.
ao invés dela semear a paz, ela escolhe um lado da briga, e nesse lado da briga, ela fica lá nesse lado da briga, e ela quer que o lado que ela esteja, seja vencedor, e pronto, acabou. Então, essa é a segunda característica de uma pessoa que não é pacificadora. E aqui nós vamos falar sobre pessoas que, em meio a problemas, que poderiam ser resolvidos por um intermediador para trazer a paz, mas ao invés de ser um intermediador para trazer a paz, ela joga mais lenha na briga. Às vezes a briga é fácil de resolver, às vezes a briga é tranquila de resolver, mas ao invés dela entrar para trazer a paz, ela entra jogando mais lenha para que o fogo da briga possa ser acesa. Lembra da quinta série, né? Você que é um pouco mais de idade, e aí os meninos estão brigando na quinta série, aí o que é que o outro faz, o que está fora da briga? Eu duvido que você vai lá e bate nele. E você vai deixar lá o falou da sua mãe. Já viu assim, ó? O pau quebrando, os meninos brigando, aí semeou a paz, baixou a bola, todo mundo parou de brigar, aí chega um no meio da briga e diz, ela, ó, tá falando da sua mãe, se eu fosse eu não deixava. A pessoa nem falou nada, mas para que ele não possa ver a briga morrer, ele vai lá e semeia a contenda no outro irmão, para que ele possa ir lá e brigar com o outro. Parece assunto de criança, mas acontece muito na igreja. Acontece em muitos lugares. As pessoas que ao invés de acalmar a briga, elas colocam mais lenha para que a briga possa continuar acontecendo. Mas eu quero abrir essa aspas com você, preste atenção. Se uma pessoa se diz cristão e age dessa forma, ela deve repensar se ela foi de fato encontrada pelo Senhor. Se uma pessoa em meio à briga, a briga está acontecendo, ao invés dela chegar com fogo para acalmar a briga, ou com a água para acalmar a briga, ao invés dela chegar acalmando a briga, ela coloca mais lenha para continuar a briga, e ao invés disso, e além disso, ainda escolhe um lado para brigar, ela deve repensar naquilo que está fazendo. Ela deve repensar se Jesus de fato a encontrou. Se uma pessoa escolhe um lado na briga e alimenta essa briga, ela deve repensar. Por quê? Olha só o que diz Provérbios capítulo 6. Abre sua Bíblia aí, Provérbios 6. Versículo 16. Talvez você nunca tenha lido esse versículo, mas a partir de hoje, se você é alguém que escolhe um lado da briga, você vai pensar duas vezes. Preste atenção, olha só. Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª Ele detesta. A primeira, olhos altivos. A segunda, língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que traça planos perversos. A quinta, pés que se apressam para fazer o mal. A sexta, a falsa testemunha que espalha mentiras. E a 7ª, que ele detesta, aquele que provoca discórdia entre irmãos. As 6 primeiras ele odeia, a 7ª ele detesta. E aquele detesta é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Então a característica de alguém que não é pacificador é esse, que coloca lenha na fogueira, escolhe um lado para ficar, e para ele, quanto mais o fogo pega, quanto mais a fogueira está acesa, melhor é, mais lucrativo é. Essa pessoa, se ela se diz cristão, ela deve repensar naquilo que está fazendo. Qual que é um conselho que o cristão deve dar para uma pessoa que está em briga? Qual que é o conselho que a pessoa deve dar para alguém que está em discussão, para uma família que está brigando, para irmãos da igreja que estão brigando, para pessoas no estudo que estão brigando? Qual que é o conselho? Eu li essa frase e essa frase mexeu com o meu coração, que é: não deixe para amanhã aquilo que você pode deixar para lá. Amanhã eu resolvo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode deixar de lado. Passou, não preciso resolver. É algo que você não precisa entrar, é algo que você não precisa falar, é algo que você não precisa se envolver, e se for para se envolver é para trazer a paz e não a guerra. Por quê? Porque o Senhor detesta aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ele detesta essas pessoas. Então as duas características são: a primeira, a pessoa narcisista, e a segunda característica é as pessoas que escolhem um lado na briga e semeiam essa discórdia para que a briga possa continuar. Dito isso,
Quais são então as características de uma pessoa pacificadora? Quais são as características de uma pessoa pacificadora? Dissemos agora as que não são pacificadoras. Agora nós vamos dizer o que Jesus estava querendo dizer sobre essas questões que ele disse aqui no Sermão do Monte. Quais são as características? Antes disso, olha só o que John Wesley diz no livro Sermão do Monte. Ser um pacificador implica aqueles amantes de Deus e do homem que detestam e abominam totalmente todas as lutas e debates, todas as divergências e contendas, e consequentemente trabalham com todas as forças, seja para impedir que esse fogo do inferno seja aceso, ou quando aceso de irromper, ou quando irromper de se espalhar para mais longe. Vou repetir. E consequentemente trabalham com todas as forças, seja para impedir para que o fogo do inferno seja aceso, ou quando aceso de irromper, ou quando irromper de se espalhar para mais longe. Esse é o tipo de pacificador. Eu estava há um tempo atrás, o bispo, se quiser pode vir que eu estou finalizando já, está muito quente, eu não aguento render muito não, irmãos. Eu estava há algumas semanas atrás, mês passado, retrasado, não me lembro bem, na casa do Diego, na roça, e aí a gente estava conversando na varanda, eu e o Alisson, e aí tinha uma serra, assim, no fundo, e aí eu olhei, era 6 e pouco, o dia começando a escurecer, e aí tinha uma tochinha de fogo, pequena, grande, mas pequena, sabe? E aí, essa tochinha estava 6 e pouca, mais ou menos, e aí quando eu olhei mais um pouquinho de tempo depois, isso já tinha tomado uma proporção muito maior, coisa de 1 hora depois. O que era coisa, sei lá, de 10 metros de extensão, se tornou 30 metros de extensão, já estava visível. Passaram alguns minutos, veio um carro de uma brigada, né, aqueles brigadistas da Vale, e perguntando como que chegava lá no lugar, e se sabia se era da Vale e tal. E aí o Alisson explicou mais ou menos como eles chegavam lá, e aí eles foram para esse lugar para tentar apagar o fogo, porque o fogo já estava lastrando, e de fato estava pegando muito fogo, e de fato já estava muito maior de quando começou. E aí os brigadistas voltaram de lá, correndo com o carro, e aí a gente entrou para casa e tal, não vimos mais, mas no outro dia, esse fogo estava apagado. Não sei o que eles usaram para apagar o fogo, mas no outro dia, o fogo estava apagado. E aí na hora que eu estava acabando de escrever o sermão, isso veio em minha mente. Esse exemplo dos brigadistas veio em minha mente. Por quê? Porque nós temos que pensar da seguinte forma, que se esse fogo, usando o exemplo lá da roça, não fosse apagado, a proporção dele seria muito maior. Tinha muita área para queimar, era uma montanha cheia de mato, tinha muita área para ser queimada. Se ele não fosse contido pelos brigadistas, ou porque ajudou eles a apagarem, porque não choveu, alguém teve que ir lá apagar o fogo, se ele não fosse contido, muita coisa ia queimar, muita plantação, porque tinha muita plantação perto, mexerica e tal, tinha sido queimado. Se o fogo não fosse apagado, as matas ao redor seriam consumidas, e assim também são as pessoas que estão no lugar e não trazem essa pacificação. Assim é um lugar que convive em brigas. Se o fogo não for controlado, há muito mais áreas que podem afetar. Eu vou dar um exemplo em questão de briga de família, por exemplo. Aí a briga começa num tamanho minúsculo. Uma pessoa discutindo com a outra por causa de nada. Por causa do arroz, por causa do salpicão. E se essa briga não for contida e parar no salpicão, gente, deixa para lá o salpicão, tal, e outra pessoa entrar falando de outra coisa, daqui a pouco a briga do salpicão lembra a festa de 200 anos atrás. Aí daqui a pouco a festa de 200 anos atrás lembra um dia que o filho brigou com o filho do outro fulano, com outro fulano, e aí daqui a pouco o problema que era um salpicão virou uma imensidão de problema de pessoas que ficam anos sem se falar. Já vi milhares de histórias de pessoas que ficaram anos sem se falar por causa de uma coisa que era para ser resolvida no início. Coisa pequena de ser resolvida, não foi resolvida por causa de uma coisa
pequena. Assim como o mato, se não fosse resolvido, ele iria se alastrar, assim também alguém que não pacifica o lugar, e ao invés de pacificar, ele traz fogo. É a mesma coisa. Ele tende a fazer o fogo se alastrar e tomar proporções incalculáveis. Quantas reportagens nós vemos de famílias que se mataram, porque um pediu o outro para baixar o som. O jornal está recheado de coisas dessa forma. Tio pediu o sobrinho para baixar o som, e aí o sobrinho não baixou, foi lá e matou. Mas o problema não começou no som, e eu te garanto. O problema não foi o som. O problema é o histórico que teve. E o problema desse histórico é que alguém poderia ter colocado acalmado aquele problema, acalmado os corações e ter resolvido o problema, e às vezes foi lá e afetou mais o problema ainda. Mas quando se trata desses problemas, de brigas entre outras pessoas, nós temos que ser como esses brigadistas. Quando se trata de briga do fulano com o ciclano, nós temos que ser como brigadistas. Como assim como os brigadistas? Se alguém atear o fogo, se alguém for atear o fogo, e nós estivermos perto, nós devemos impedir de ser jogado. Alguém está pronto assim, ó, eu vou lá, e eu vou fazer, e eu vou falar, e tal, tal, tal. Você está perto, você deve impedir com que esse fogo seja aceso. Mas se esse fogo for aceso, se chegar a colocar o fogo e jogar o fogo, nós devemos estar lá prontos para apagar o fogo, ainda quando é tempo de apagar. Cheguei lá, já tinha começado o problema, não teve como resolver, mas eu cheguei lá na hora que eu podia apagar o fogo, portanto eu apaguei o fogo. Mas se ainda assim você chegou lá, já acenderam o fogo, já tacaram o fogo já se alastrou, nós devemos trabalhar para conter esse fogo e não alastrar mais. Assim que o brigadista faz, é chamado o fogo controlado. Eles cercam a área, deixam o fogo subir até uma área e cercam uma área para que esse fogo não passe dessa área. E aí daqui para cá o fogo pega, e aí eles têm controle sobre o fogo e pode ir apagando. O cristão deve ser dessa forma. O fogo já está alastrado, não tem mais o que fazer. Eu cerco a área, tento resolver o problema, porque se eu deixar o problema alastrar, depois vai ser quase impossível ir lá e resolver tudo de novo. Então assim que nós devemos nos comportar. Nós devemos nos comportar como esses brigadistas, prontos para apagar o fogo que foi aceso e se alastrou, prontos para controlá-lo. Então qual que é a primeira característica dessa pessoa que é pacífica? Essa pessoa, ela preserva a paz aonde está e ela restaura a paz aonde chega. Ela preserva a paz onde ela está. Aonde essa pessoa está, dificilmente acontece uma briga, porque ela está lá pronta para preservar a paz. E além disso, aonde ela chega, se estiver guerra, ela chega para restaurar a paz do lugar onde ela está chegando. Então é a pessoa pronta, é a pessoa que quando acontece um problema, todo mundo chega para resolver. Esse tipo de cristão que devemos ser. Tornar o lugar mais agradável, seja lá qual for ele. Porque olha só, no churrasco de família, por exemplo, não tem como levar a Bíblia para pregar, irmão. E nem deveríamos. No churrasco da família, no churrasco dos amigos, não precisa levar a Bíblia para pregar, mas nós devemos chegar naquele lugar, e naquele lugar que nós chegamos, nós devemos promover a paz. E apesar do clima de guerra, nós devemos promover a paz. E olha só, enquanto eu escrevia a mensagem, eu pensei sobre isso. O comportamento dos nossos colegas de trabalho e das nossas famílias, quando nós não vamos trabalhar, ou quando nós não estamos lá, diz muito mais do que quando nós estamos. Porque qual que é o certo? O certo era você não ir trabalhar, e o dia que você não fosse trabalhar, você chegasse lá no outro dia, e as pessoas dizerem assim: nossa, você fez falta ontem. Vai meter o pé, ó. No outro dia, quando você faltasse do trabalho, as pessoas deveriam olhar para você e dizer: que falta você fez ontem? Por que você não fez? Por que você não veio ontem? Você fez tanta falta. Por que você não veio trabalhar ontem? Eu estava com saudade de você. O
comportamento de quando você falta diz muito mais de quando você vai. Eu dizia uma frase antigamente que era: quando você sai de casa para vir à igreja, você faz falta ou você faz um favor? Sair da igreja, estou indo para casa, sair de casa, estou indo para a igreja, você está fazendo falta ou você está fazendo um favor? Graças a Deus que fulano está lá, glória a Jesus, que o culto vire vigília, e ele chega em casa só 1h da manhã. Ou você está fazendo falta para as pessoas que estão lá? Porque o ambiente que você está deve ser esse lugar de paz. E eu digo sempre sobre isso, assim, ó. Eu conto para vocês no meu último trabalho fechado, que eu era extremamente estressado. E quando nos mudaram para uma região, para os 5 ali, e aí eu já no centro tudo bem, mas no 5, eu falo que tinha uma catraca eletrônica lá de verdade mesmo, que você não podia entrar com nada, só com a chave. E eu falava que quando eu chegava perto da catraca eletrônica, tinha um diabo pendurado aqui nela, aqui, ó. Quando eu passava, ele já montava em mim, e eu já entrava assim, ó, falando sangue de, já amaldiçoando na catraca, amaldiçoando o armário, amaldiçoando o café, amaldiçoando tudo. Chegou um ponto insustentável que eu disse: aqui eu não consigo viver mais. Por quê? Porque eu estou fazendo um favor quando eu não venho. Estou fazendo um favor, eu não venho trabalhar, eu estou fazendo um favor, porque... E apesar de tentar, por causa talvez da fama que eu tinha quando eu gostava de trabalhar aqui no centro, e aí levava essa fama para lá e tal, de conversar com o pessoal, de tentar aconselhar no que fosse, já estava começando a me atrapalhar, porque eu olhava para a grade, parecia que eu estava num presídio e falava: sangue de Jesus, eu não aguento isso aqui não, estou indo embora. Porque chegou um tempo que eu estava fazendo mais favor do que falta. Ele não veio, graças a Deus que ele pegou atestado. Mas o cristão deve ser alguém que traz paz aonde ele esteja. Se você não está trazendo paz, ou você precisa mudar a sua vida, ou você precisa mudar de lugar. Não estou levando paz, ou você muda a sua vida, e se você não for capaz, não sou capaz de levar paz para esse lugar não, então mude de lugar. Segunda característica de alguém que é pacificador: alguém que é pacificador está sempre trabalhando para trazer a paz, sempre trabalhando. Quando os problemas surgem, as pessoas sempre lembram dele, porque sabem da capacidade que ele tem de trazer a paz e não a guerra. Então ele está sempre trabalhando para trazer a paz, do fulano com ciclano, do beltrano com ciclano, ele está sempre trabalhando. As pessoas gostam de conversar com essa pessoa, porque a conversa, às vezes na mesa, o café e o bolo, resolve várias demandas internas. Resolve vários problemas internos com café e com bolo, nada formal, café e bolo, e a pessoa joga para fora e você tem a capacidade de pegar aquele problema, colocar na mesa e dizer, sabe, resolver o problema com paz e não com guerra. Resolver o problema das pessoas com paz e não com guerra. Essa pessoa que está trabalhando, ela é um instrumento nas mãos de Deus presta atenção, para preparar o terreno para o seu mestre. Ou seja, a pessoa está em extrema guerra, ela é um instrumento para preparar o terreno, para que Jesus possa entrar. Mas se essa pessoa já chegou quando o terreno já está preparado, ela está ajudando a semear a semente do Evangelho e a semente da paz, porque o terreno já estava preparado, e agora ela chega com a semente. Mas se ela chegou e a semente também já está plantada, ela está pronta para semear, para que aquela semente possa crescer. O pacificador está sempre pronto para mostrar a luz para aqueles que estão em escuridão, ajudar aqueles que estão prestes a perecer por falta de conhecimento e para apoiar aqueles que estão fracos. Você deve estar sempre pronto para ajudar aqueles que estão fracos, porque você é um pacificador, porque você é aquele que promove a paz, um representante dos céus na terra, e os céus vivem em paz. Olha só o que Tiago 4,17 diz: portanto, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você está num lugar e você sabe que você deve levar a paz, mas não leva, você está pecando. Portanto, semeie a paz aonde você estiver. Você é um pacificador. E o terceiro ponto aqui do sermão para eu finalizar:
Nós devemos ser pacificadores, porque um pacificador sabe que ele é filho de Deus. Na continuação do versículo 9 ele diz: porque serão chamados filhos de Deus. Alguém que nasceu de novo não pode viver com antigos hábitos. Ele deve mostrar a transformação através da sua vida. Nasci de novo, eu devo demonstrar a minha mudança de vida. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, no que depender de vós, tenham paz com todas as pessoas. No que depender de você, tenham paz com todas as pessoas. E promova a paz por onde você passar. Porque existem pessoas que têm a síndrome de Davi. Qual que é a síndrome de Davi? A síndrome de Davi é aquele que está sempre querendo arrancar a cabeça de alguém. Fiz essa analogia hoje pela manhã. O que é a síndrome de Davi? Alguém que está sempre querendo arrancar a cabeça de alguém. Sempre pronto para arrancar a cabeça de alguém. Ele sai de casa pronto para o problema, vestido de problema. Por quê? Porque ele já está pronto. Como eu disse nas últimas semanas, ele já sai de casa especulando mal. Hoje o fulano de tal vai falar, e se ele falar, meu estupim já está aqui, aqui daqui não passa, daqui eu vou arrancar a cabeça. É a síndrome do rei Davi. Está pronto para arrancar a cabeça de qualquer Golias que aparecer pela frente. Mas o que Jesus nos chama a ser, e por isso que eu digo que todos os dias é a mensagem mais difícil que Jesus pregou. Todos os dias que eu venho aqui no domingo eu digo, é mais pesada que a semana passada, por causa disso. Porque se você é um cristão, você deve ser um pacificador, e um pacificador deve estar sempre pronto a promover a paz, custe o que custar. Custe o que custar. Então por isso, a partir de hoje, torne-se um pacificador, porque o nosso Senhor foi um pacificador. Olha só o que Jesus fez. Certa feita, os discípulos chegaram desesperados, dizendo: estão querendo que a gente pague imposto. E aí os discípulos, obviamente, querendo fugir das regras terrenas, dizendo: querem que a gente pague imposto, mas nosso reino não é aqui. Você está falando que nosso reino não é aqui, eu vou pagar imposto para isso, para aqui. Aí Jesus diz: não, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, promova a paz. Mesmo que seja preciso tirar do seu bolso para pagar imposto, que é ruim pagar imposto, mas mesmo que seja preciso tirar do seu bolso para pagar o imposto, para promover a paz, pague a paz, pague o preço, para que você seja um pacificador. Mas vai me custar dinheiro, que custe, para que você viva em paz. Vai me custar tempo, que custe, para que você viva em paz e semeie a paz. Porque você é um cristão, e todo cristão deve ser um pacificador. Fique de pé no seu lugar. Está acabando, tá, irmãos? As pancadas estão acabando. Possamos viver em paz com todos. Esse é o desejo do nosso Senhor. Nascemos de novo e não podemos deixar com que a violência e as guerras possam controlar nosso coração. Nós somos movidos pela paz. Amém? Deus, nós louvamos ao Senhor e engrandecemos ao Senhor por Tua palavra, Pai. Queremos que a Tua palavra possa trabalhar em nosso coração, por mais difícil que seja. Nós queremos nos tornar pacificadores. Por mais complicado que seja, Pai, promover a paz, nós queremos, Pai, nos tornar como o Senhor é. Que nosso coração possa estar voltado para o Senhor e que dia após dia nós possamos aprender, Pai, do Senhor. Meu Deus, mesmo que custe a nós o nosso tempo, mesmo que custe a nós, Pai, o nosso ego, nós possamos dia após dia trabalhar para que a paz possa imperar, não só em nossas vidas, na vida do nosso próximo, mas na vida, meu Deus, do próximo do nosso próximo. Meu Deus, que nosso trabalho, nossas escolas, nossa família, nós possamos semear a paz e que nós possamos ser conhecidos como pacificadores, Pai, como aqueles que promovem a paz e não como aqueles que promovem a guerra, em nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda Jesus e exalte a Ele.